Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus nos abençoe. Estamos juntos aqui, estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, que trata dos médiuns. Estamos no primeiro tópico ainda, médiuns de efeitos físicos, e vamos iniciar o item 162. Allan Kardec nos diz: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude por parte delas. Tais experimentações, feitas maldosamente na maior parte das vezes, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo acarretar em graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, além disso, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física, e que seria inútil buscar a sua solução nas nossas ciências exatas. É muito interessante essa fala de Kardec, né? Porque nós sabemos que durante um bom tempo, a gente lembra inclusive do próprio William Crookes, né? Que fez esses experimentos, acredito que fez com muito respeito, né? Com muito cuidado com os médiuns. Porém, a grande maioria dos cientistas que não acreditavam em nada daquilo não agiam da mesma forma e com o mesmo cuidado que William Crookes, né, fez o seu trabalho. Tanto é que ele declara ao final do trabalho que ele não só dizia que aquilo é possível, mas ele dizia que aquilo era real. Ele se convenceu, né, pelas suas observações, os companheiros cientistas que estavam com ele, da realidade daqueles fenômenos de materialização, né? Eles fizeram todas as medições, né? Fizeram parafina fervente para fazer moldes, todos os experimentos possíveis eram feitos. A médium ficava numa cabine mesmo, numa jaula, porque eles precisavam ter toda a garantia de que não havia ninguém ali naquela sala além deles, e nem de que a médium pudesse tentar nenhum tipo de truque. Mas, como diz Kardec, é uma situação muito agressiva, é uma coisa que sujeitou os médiuns a muitas humilhações e até, de certa forma, torturas, né? O Paulo Renato pegou aqui no celular dele, né, que foi o espírito da Kate King, né? Que aparecia nessas sessões com ele, e a médium era a Florence, não é isso? Florence Elisa Cook. Então, foram... vocês colocam aí na internet, né? O Paulo Renato escreveu Médium de William Crookes. E aí aparece aqui, vocês podem fazer a mesma coisa aí. Aparece a médium, que é a Florence Elisa Cook, e o espírito que se manifestava, que era a Kate King. O William Crookes ficou, se eu não me engano, 2 anos com ela, morando com ele, né? Realmente foi um trabalho de pesquisa. Buscando chegar à verdade, assim como fez Allan Kardec, né? Para checar a realidade do fenômeno, ele se aproximou do fenômeno para estudá-lo dentro do possível, nos seus mínimos detalhes. Isso que realmente distingue o cientista daqueles que, embora se denominem cientistas, mas na verdade não tem as ações de um cientista, no sentido de buscar a causa das causas, de buscar a verdade onde quer que ela esteja,
que de uma forma geral é bem comum que o cientista estabeleça as suas teses, as suas teorias e queira enquadrar os fatos nas suas teorias. William Crookes não, ele se aproximou do fenômeno tão divulgado à época, se aproximou do fenômeno, criou as condições que ele julgava adequadas, fez relatórios a respeito, relatórios científicos, e estudando o fenômeno ele viu a sua veracidade e teve a coragem, na sua época, de admitir que os fenômenos não eram só possíveis, mas eram verdadeiros, aqueles fenômenos produzidos pela Florence Cook. Então Kardec deixa claro aqui no Livro dos Médiuns que nem todos agiram, né, com essa correção, com esse respeito que William Crookes agiu. E muitos médiuns foram submetidos a verdadeiras torturas para que, em nome da ciência, né, pudesse se estudar aqueles fenômenos. A maior parte deles não tinha a menor boa vontade, e por mais que os fenômenos fossem claros, eles se negavam a aceitar as evidências, colocando os médiuns em situações cada vez piores, acorrentados. Muitos médiuns ficavam ali em risco, porque o fenômeno envolve o ectoplasma, o fluido vital, e isso pode prejudicar seriamente o médium. E os espíritos, acredito, tinham um trabalho muito intenso para preservar a saúde do médium. E tais fenômenos foram cada vez mais escassos ao longo do tempo, porque os espíritos entenderam que o que tinha que ter sido apresentado já tinha sido apresentado, e que o tempo e a maturidade, né, da nossa ciência, em outros momentos, iria ser possível retomar, né, essa aproximação maior de uma busca de uma validação científica humana para os fenômenos espirituais. É interessante que, por isso Kardec fala fala no próprio Livro dos Médiuns, lá no início, daqueles que estão sob o espírito de sistema. Esses criam seus sistemas e nada admitem fora dele. Porque os médiuns que foram colocados nessa situação, muitas vezes vexatória, porque eram mulheres, muitos deles, eles eram submetidos ao ambiente e às condições propostas pelos pesquisadores, né? Os médiuns iam naqueles ambientes selecionados, normalmente era uma casa, um quarto, um cômodo com uma única entrada, sem janelas, né? Eles pediam que que a médium tirasse a roupa, eles verificavam se existia alguma situação vexatória, humilhatória, né? E fazia com que o médium mudasse de roupa, pesava, media, aquelas coisas todas. O fenômeno se dava, a médium ia lá para a cabine, para tal cabine, e de lá saía um espírito materializado, homem ou mulher, conversando. Eles viam que a médium estava lá na cabine, separada por eles, montada por eles, naquele ambiente de um único cômodo. E ao final de tudo, eles achavam que foram o joguete de uma ilusão, que de alguma forma tinham sido, hipnotizados, estiveram sujeitos a uma sugestão, né, de alguma forma produzida pela média, então estava sempre duvidando deles mesmos, das próprias pesquisas. Então multiplicavam as exigências nas pesquisas, nas experimentações, e realmente muitas vezes causando dano à própria saúde do médium e expunham o médico a situações humilhantes, né? Muitos médios, até para se certificarem de que, para que eles mesmos se certificassem de que eles eram produtores daquele fenômeno, muitos médios se sujeitavam a isso. A própria Desperance tinha essa dúvida também de que seria ela mesma produtora daqueles fenômenos. Então ela pede aos benfeitores que a mantivesse acordada sempre que possível. Então o médium, querendo também conhecer o fenômeno que se passava por ele, acabava se sujeitando a isso, até porque existia um preconceito social, né? E se o médium julgava ele tivesse o aval, o parecer positivo da ciência, talvez ele fosse mais respeitado dentro da sociedade. Então, uma série de situações que se passavam com aqueles médiuns verdadeiros, como se diz, e que, graças a Deus, hoje não existe mais.
Realmente hoje em dia, já há muito tempo, né, não se ouve falar em tais experimentos. Isso ficou mais restrito ao século XX, né? Mas depois acho que os próprios espíritos pararam de possibilitar, né, que médiuns do nível, né, da Florence ou da Esperance e outras surgissem justamente para preservá-los. Isso. Né, porque a ciência buscar esse caminho, né, o próprio Kardec diz aqui, ele coloca o seguinte, ele diz que o observador de boa fé não precisa empregar esses meios, quer dizer, o cientista ele tem maneiras de fazer o trabalho científico, a pesquisa dele, sem colocar os médios praticamente sob uma tortura física e moral. A gente lembra do próprio Chico, né? Quando a mãe desencarnou, ele via a mãe e tudo, e mais relatava isso para algumas pessoas, e as pessoas, o próprio pai dizia que ele estava ficando louco. Então chegou um ponto que a mãe falou para ele que não apareceria mais para ele, para que aquelas, digamos, perseguições, né, para que aquela situação que ele estava passando, ela se diluísse e ficasse no esquecimento das pessoas. Então ela falou que continuaria acompanhando ele, mas não apareceria mais para ele. E realmente isso se deu até o Chico, se eu não me engano, completar 17 anos. Por causa disso, porque a situação, essa realidade da mediunidade do Chico estava causando problemas para ele que não deveria causar, mas aquelas pessoas imprevidentes que tudo julgam julgam a verdade pela sua própria lógica, né? Não admitindo uma verdade maior. Então essas pessoas às vezes são maldosas mesmo, né? Não agem realmente com espírito científico. Elas agem realmente com o intuito de humilhar, de desnaturar, né? Tirar a naturalidade do fato e destruir aquela pessoa que ousou, né, apresentar alguma coisa que ele não pudesse explicar, né? Então, realmente o médium, a gente não tem notícias de que isso ocorra mais. Mas acho que no interior de qualquer lugar aí do mundo, aqueles lugares bem afastados, o médium talvez encontre ainda algumas barreiras sociais, né? Acho até que por esse fato, os espíritos já há muitas décadas têm evitado o aparecimento desses médiuns. Desse tipo de médium. Que despertam muito a atenção pelos fenômenos que produzem. Nós tivemos o Arigó, né? Tivemos o Dr. Friggs. Que sofreram muito. Sofreram muito. A própria Ana Prado. Né? Quer dizer, nós tivemos médiuns dentro de uma sociedade científica que poderia atestar, balizar suas faculdades, mas também eles receberam a ingratidão da corporação científica. Embora muitos cientistas, pessoalmente, realmente eles considerem essa questão da mediunidade, né? Muitos se tornaram espíritas, porque os fatos os fizeram espíritas, né? Não foi só a teoria, foi o fato. Mas, em termos de academia, realmente o espiritismo, esses fatos aí apresentados, ele não encontra respaldo nas academias ainda não, né? Especialmente nas áreas de saúde, na área médica, há uma rejeição parece bem sistemática a esse respeito. Nas áreas das ciências psicológicas é mais fácil. Sim. Até por sua tradição, né? A psicologia sempre, no passado, foi a psicologia da alma, da existência da alma. Atualmente, isso esteve durante um bom tempo dissociado. Tivemos uma psicologia quase que materialista, mas hoje as coisas acho que estão retomando seu caminho, né? Me parece. Então é tudo um processo mesmo, não tem jeito. Como nós estamos na transição planetária, né? Até pegando as palavras do Chico lá no Pinga Fogo, não sei se tu chegou a pesquisar, né? Que não. Ele diz que segundo Emmanuel, né? Ele fala que por volta de o ano de 2057, por volta de, não quer dizer que vai ser nesse período, mas nessa data específica,
a Terra estaria adentrando a regeneração de uma forma mais efetiva. O que não quer dizer que a Terra será um mundo de regeneração nessa época. Quer dizer que estaria adentrando num período mais definitivo nessa nova era. Com a chegada de novos espíritos, como tem acontecido, gradativamente. Isso vem acontecendo já há muito tempo, mas iria ser intensificado, dentro desse processo da regeneração. E, segundo o que o Chico fala, muitas coisas iriam acontecer nesse período, que ele fala da questão das cidades que seriam construídas na Lua, o que poderia construir, o que hoje já é uma coisa que é falada abertamente pela NASA, até a forma como o Chico falou que seriam essas cidades, construídas, esses ele usou um termo lá que eu não me lembro agora. Cidade de vidro. Cidade de vidro, Então isso tudo vem sendo falado pela NASA, sobretudo. A questão da água no solo lunar, que o Chico já tinha falado sobre isso também. Então, assim, o Chico foi muito ridicularizado à época, e tudo que ele falou está aí acontecendo, ele diz que nesse período da regeneração o nosso contato com seres de outros planetas seria algo mais viável. Ele não dá detalhes de como seria isso, mas que eles iriam se apresentar a nós de alguma maneira. Porque se os espíritos têm recursos para se apresentar a nós, por que os nossos irmãos de outros planetas não teriam? Se nós temos recursos para mandar sondas para Marte, para Júpiter, para Saturno, por que eles... planetas mais antigos. Com umas civilizações mais avançadas, não teriam recursos para se apresentarem a nós de alguma maneira. Só que o Chico não detalhou, porque não caberia detalhar esse tipo de informação. A gente não tem maturidade para isso ainda. Então as coisas estão evoluindo, o progresso está acontecendo, e a aliança entre a ciência e a religião, descrita por Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ela se aproxima cada vez mais, Paulo Renato. Com certeza. O próprio André Luiz diz que a humanidade desencarnada, dia a dia, se aproxima da humanidade encarnada. Então, há um maior estreitamento de laços entre a humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. Então, é natural que o progresso moral, intelectual do ser humano vai abrindo, digamos assim, espaços mentais para que a interferência dos espíritos seja cada dia mais clara em nossas mentes, em nossa vida. Mas isso, como diz o Chico, isso tem um preço, Esse túnel que se abre para o mundo espiritual, de lá para cá. E daqui para lá ele tem um custo. E o custo é a renúncia dos nossos caprichos, do nosso egoísmo, do nosso desejo de fazer o mal. E a gente tem que construir intenções do bem, pelo menos as intenções. Temos que admitir que sem o bem, sem a prática do bem real, como sugere Jesus, sem a prática do bem real, nós estaremos sempre nessa roda viva, nesse ciclo vicioso de entrar e sair no corpo pela reencarnação, repetindo os mesmos erros, até que chegue um dia que, por determinação divina, nós também sejamos transferidos para outros mundos escola, Que isso fatalmente vai acontecer e já está acontecendo com muitos espíritos que estiveram na Terra e aqueles outros que ainda insistem no mal, que se comprazem no mal. Então, é natural que a gente busque pesquisar essas fontes de comunicação através da mediunidade exercida com seriedade, com responsabilidade, que nos aproximemos dessa fonte justamente para tomar instruções, como fazia Kardec, instruções com os benfeitores espirituais. A gente acha que não pode fazer pergunta aos espíritos, não pode questionar os espíritos. Claro que podemos. Kardec mostra muito bem aqui as questões levantadas para São Luís, para Erasto e tantos outros. Claro que num ambiente apropriado, numa reunião apropriada, não é reunião de desobsessão que a gente vai ficar questionando o espírito enfermo.
Mas numa reunião apropriada, de instrução, em que se tem um médium relativamente seguro, responsável, podemos, não vejo problema nenhum a esse E os respeito. espíritos só vão responder aquilo que eles puderem responder. Fazer perguntas relativas à Eu me moral. recordo de uma situação relativamente recente. A gente tinha uma companheira que o filho foi internado, quer dizer, o filho doente, ela cuidava do filho. Ela entrou num processo também de perturbação mental, teve que ser internada. E aí você imagina, o filho doente mental, né, com uma doença grave mental, né, um transtorno mental extremamente grave, esquizofrenia bem caracterizada, sem a mãe para cuidar dele, a mãe também com perturbação mental é internada. A irmã que poderia cuidar não tinha condições emocionais para isso, e a gente pensou, meu Deus, o que vai ser desse menino agora? Então a gente não sabia o que fazer, consultamos os benfeitores, e numa reunião apropriada, como disse Paulo Renato, e um espírito, né, até de um espírito que foi ligado à psiquiatria, quando encarnada, e ela disse pra gente somente que a gente confiasse, que continuássemos em prece. Falou algumas coisas que eu não me recordo agora, mas o que nós queríamos efetivamente saber, ela não disse. Né? Tipo assim, a gente queria uma resposta. Uma solução. Né? Qual é a solução? O que a gente faz? E ela falou coisas muito pertinentes, muito bonitas, né? Nos fez refletir, mas não disse o que nós queríamos. Algum tempo depois, a gente continuou visitando lá a pessoa, né, que estava internada, muito perturbada, aos poucos foi melhorando, recebeu alta. Apareceu um enfermeiro, né, uma pessoa especializada em lidar com pessoas com transtornos mentais, que cuidou não somente dela, como do próprio filho. E graças à ajuda desse enfermeiro, que foi muito importante naquele momento, ela foi se recuperando, voltou a cuidar do filho, hoje está bem, e as coisas se resolveram. Né? Mas os espíritos naquele momento não satisfizeram, né, a nossa vontade de uma resposta definitiva. Porque na verdade ela não existia, né? Era todo um processo que não adiantaria ela detalhar tudo o que aconteceria, né? Não é tome um remédio tantas vezes por faça dia. isso, faça aquilo, não tinha uma providência imediata, era um processo. Então não adianta também achar que vai questionar os espíritos sobre qualquer assunto e obter deles a resposta que a gente deseja. O espírito sério, ele só vai responder aquilo que for necessário. Né? Jamais vai nos dizer faça isso ou faça aquilo, né? Tirando o nosso livre-arbítrio, ele vai orientar para que nós possamos entender qual é o melhor caminho. Ele não vai dizer para você se separe do seu marido, largue seu emprego. Não vai. Ele vai levar as orientações, ele vai falar do evangelho, ele vai trazer a reflexão, e dentro das palavras dele a gente vai buscar qual é a melhor solução dentro do nosso livre-arbítrio. É interessante porque o próprio desejo de encontrar uma solução no bem, ele abre um canal de comunicação com os benfeitores espirituais que vão nos intuir na busca da solução, de forma que nós tenhamos a sensação de que encontramos a resposta por nós mesmos. É interessante essa questão porque os espíritos, como você falou, às vezes não dão a resposta direta, porque não podem, não têm permissão, e porque às vezes a resposta direta também não existe. Mas eles vão nos conduzindo mentalmente até encontrar a resposta, até que nós encontremos a resposta adequada. É isso aí. Vocês devem estar se perguntando onde está Maria de Fátima Miranda. Eu falei durante o programa da nova era, né, do contato com os seres extraterrestres, e Miranda foi abduzida e não devolveram o que é. Eu acho que devolveram. Não devolveram ela, né? Sabe lá Deus quando é que vão devolver. Experiência. Tá em experiências lá em outros planetas. Mas no próximo programa, se Deus quiser, ela já estará de volta. Muita paz a todos e até lá. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, muita paz. Estamos aqui reunidos para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos agora para o estudo. Vamos lá, nós estamos estudando a revista de janeiro de 1860 e nós estamos estudando já há alguns programas uma comunicação, né, de um espírito ainda vivo, né, conversa com o espírito de uma pessoa viva. E estamos então, começamos no nosso último programa, a segunda conversa, a segunda evocação, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1859, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então Kardec tinha perguntado, né, dentro do que nós vimos no nosso último programa, se, tendo em vista que se tratava de uma pessoa ainda encarnada, que estava sendo evocada, ele era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas que em razão de enfermidade estava em casa, né? E aí Kardec perguntou a ele se ele deveria também fazer a evocação em nome de Deus, né? Porque Kardec costumava, em todas as evocações, utilizar o nome de Deus, né? Em nome de Deus, queira, né, etc, né? E aí ele disse que sim. A resposta dele foi: por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? Então teria influência para ele também, Kardec, fazer a evocação em nome de Deus. Bom, aí Kardec prossegue as perguntas, né, e diz o seguinte: considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito assentiria? Entenderam a pergunta? Então ele faz assim, uma picada, imagina assim uma pequena agulha, né, que alguém penetrasse lá no corpo desse... Uma abelha, né? Ou uma abelha, né? Então, assim, considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito assentiria? Então, Kardec está indagando o seguinte: aquilo que acontecesse com o seu corpo lá na sua casa, você sentiria aqui, né, como espírito? Isso. Aí ele responde assim: meu corpo não assentiria. A gente nota, né, a liberdade do espírito, porque Kardec perguntou se o espírito sentiria, e ele responde: meu corpo não assentiria. Como dissesse assim, se pelo espírito... Estava dormente, né? Pelo espírito não estar presente, o corpo não sentiria. Se o corpo não sentiria, automaticamente o espírito não sentiria. Exato. Né? Então, o Kardec indaga: vosso espírito teria a consciência do fato? Então, teria a consciência de que o corpo foi picado? Exato. Né? Ele responde: nenhuma. Mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. Então, ele fala assim: se é algo sem importância, o espírito não é incomodado com isso, né? Obviamente que é algo de maior importância, que pudesse levar a desencarnação, etc. Ele já tinha respondido em outra questão, né, que rapidamente o espírito estaria de volta ao corpo, né? E ele vai repetir isso daqui a pouquinho. Então, a pergunta foi: vosso espírito teria consciência do fato, ou seja, da picada? Nenhuma, mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. Aí Kardec indaga: a propósito da luz, dissestes que ela vos parece como se estivesseis em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro. Compreendemo-lo em relação à luz percebida pelo corpo,
Mas neste momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser? Então Kardec volta a uma pergunta anterior, né, que ele tinha feito, né, nós até perguntamos na época, será que era luz elétrica ou luz de lampião? Né? E aí Kardec pergunta a ele como é que ele via, se a luz tinha alguma utilidade para ele, né, aquela luz material, se tinha alguma utilidade para ele poder ver, né? E aqui Kardec fala assim, bom, você está aqui como espírito, mesmo assim você enxerga pelos olhos, né? Aí ele fala assim, é muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para percebê-las. Então é como se ele mesmo tivesse com dificuldade de dizer como é que ele estava vendo, né? E como ele conhecia a teoria, né, que o espírito não enxerga pelos olhos, ele enxerga com 360 graus, né? Então ele estava tentando explicar isso. Ele via, mas não via exatamente como estava no estado de vigília, né? Aí Kardec fala assim, insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca, tem para vós a mesma cor de quando estáis desperto, né? Porque o espírito livre ele pode ver as próprias vibrações dos objetos, né? Sim. Então, insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca, tem para vós a mesma cor de quando estáis desperto. Ele responde, para mim, sim, porque meus órgãos não me enganam. Mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores de modo muito diverso. Então, ele está dizendo assim, para ele, naquele estado em que ele se encontrava, os objetos tinham a mesma cor de quando ele estava desperto. Mas para outros espíritos, ele poderia enxergar mais do que ele enxergava. Ele pareça. Percebeis os odores, os cheiros, né? Ele responde, também melhor que vós. Né? Então, os sentidos estavam mais aguçados do que quando ele estava acordado. Né? Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? Diferença sim, mas para mim a obscuridade não é como para vós. Vejo perfeitamente no escuro. Então ele fala assim, não é como se fosse a mesma coisa estar no claro ou estar no escuro. Não é a mesma coisa, mas se estiver no escuro eu enxergo também, né? Bom, e aí vamos prosseguir. Kardec pergunta, vossa vista penetra os corpos opacos? Então ele estava encarnado, mas naquele momento ele estava fora do corpo. Naquela situação ele poderia ver além da parede, por exemplo, né, penetrar os corpos opacos, ou olhar uma caixa fechada, uma caixa de madeira e dizer o que estava dentro da caixa de madeira. Exatamente. Né? Aí ele responde sim. Então, mesmo ele estando ainda encarnado, já estava desdobrado. Desdobrado, e nessa condição ele podia ter algumas características do espírito desencarnado. Exato. Né? Poderias ir a um outro planeta? Ele responde, isto depende. E, obviamente, Kardec não ia ficar satisfeito com a resposta. Né? De que depende? Ele responde, do planeta. Depende do planeta. Né? O que também revela a sabedoria, né? Porque se ele quisesse ir, no nosso caso, que a gente adora Júpiter, né? Pelas descrições que os espíritos falam, se ele quisesse naquele momento ir a Júpiter, será que ele poderia? Né? Então Kardec perguntou, de que depende? Ele falou, do planeta. Aí Kardec continua perguntando, a que planeta poderíeis ir? O espírito podia ter facilitado e dado logo a resposta completa, né? Ficou esperando pergunta. Né? Aí, assim, a que planeta poderíeis ir? Ele responde, aos que estão aproximadamente no mesmo grau da Terra. Então, é como se ele tivesse previamente autorizado a visitar planetas que tivessem mais ou menos o mesmo grau evolutivo da Terra. Mas outros planetas ele não poderia visitar. Muito provavelmente nem planetas mais elevados, nem planetas menos elevados, né? Exatamente. Os planetas mais elevados que as vibrações dele não permitiriam, e os menos elevados por causa dos perigos, né, para ele, né? E aí Kardec fala, vede os outros espíritos, então, já que ele estava ainda encarnado, mas nesse momento relativamente livre, ele via os outros espíritos. No dia a dia ele não via, né? Mas naquele estado ele via os outros espíritos. Ele responde, muitos e ainda. E essa resposta
essa resposta, muitos e ainda, provocou uma observação de Kardec, né? Ele coloca uma observação aqui dizendo o seguinte: uma pessoa que o conhece intimamente, né, que conhece esse comunicante intimamente, presente à sessão, disse que essa expressão lhe é muito familiar, vendo nisso, assim como em toda forma da linguagem, uma prova de identidade. Então, essa pessoa que conhecia, que gozava da intimidade desse comunicante, sabia que era muito comum ele usar essa expressão muitos e ainda. Sim. Né? E para ele foi mais uma prova de que, de fato, era ele que estava se comunicando. Exatamente. Né? Vede-os aqui, quer dizer, ele via os espíritos ali na reunião, ele responde sim. Aí Kardec torna a indagar. E você imagina quando Kardec desencarnou, quantos espíritos ele viu? Nossa. Né? e obviamente que espíritos das mais altas categorias. Sim. Né? Um missionário da terceira revelação. Né? Então, aí Kardec continua perguntando: como constatar sua presença? Quer dizer, como ele constata a presença dos espíritos? Como é que ele sabe que são espíritos? Né? Como constatar sua presença? Por uma forma qualquer? Ele responde: por sua forma própria, isto é, por seu perispírito. Então ele sabia daqueles que não eram desencarnados e daqueles que eram encarnados, em razão do perispírito. E Kardec fala assim: vedes algumas vezes os vossos filhos e podeis falar-lhes, né? Quer dizer, naquela condição de espírito livre, ele podia ver os filhos e falar aos filhos. Ele fala: vejo-os e lhes falo frequentemente. Bom, obviamente que falar ele fala, agora se os espíritos... Agora vão responder, não. Se os filhos escutam, é que são elas, né? Aí Kardec indaga: dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Então, certamente Kardec está se referindo a uma outra resposta dele, né? E ele fala assim: dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer. Em suma, como vos vedes? Né? Porque a gente vê o interessante aqui, que ele não está se confundindo com o corpo. É como se a parte principal fosse de fato o espírito. Ele fala: sou eu, né, que é a parte principal. Né? Sou eu que estou aqui, não é meu corpo que está aqui. Sim. Né? Então ele fala assim: a resposta foi: meu corpo disseste, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer. Em suma, como vos vedes? Aí ele responde: é sempre o perispírito. Então ele se via ali com o perispírito dele. Ele tinha consciência de que ali era o perispírito e não o corpo. Né? Outra pergunta: então, para vós, o perispírito é um corpo? Ele responde: mas evidentemente, ele não tinha nenhuma dúvida de que ali não era o espírito em si, era o perispírito, né? O espírito em si é essa centelha divina, né, que não se consegue descrever com perfeição até hoje, né? Bom, vosso perispírito imita a forma de vosso corpo material e vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? E ele responde sim. Quer dizer, como pergunta, o perispírito é semelhante ao corpo, né? Tem as mesmas características do corpo, né? E sim, né? Ele dá sim. Não, mas ele começa com sim, mas olha só, a pergunta foi: vosso espírito imita a forma do vosso corpo material? Essa foi a primeira parte da pergunta. E vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Foi a segunda parte da pergunta. Aí ele fala assim: sim, quanto à primeira pergunta. Ele considerou que foram duas perguntas, as duas partes, como se fossem duas perguntas. Então ele fala assim: sim, quanto à primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Vosso espírito imita a forma do vosso corpo? Quanto a isso ele diz sim. Né? E não quanto à segunda. Então a segunda foi: vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Para isso não, né? Tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico luminoso. Sim. Então ele não se confunde em nenhum momento achando que ele está ali como se ele estivesse numa viagem, né, com o corpo físico. Ele sabia que ele estava sem corpo físico. Então ele seria um molde, né? Ele teria um molde. Né? Sim, o perispírito é um molde. É um molde. E essa pergunta, né, se o perispírito imita a forma do corpo, a gente sabe que mais corretamente é o corpo que imita a forma do perispírito, né? Mas o fato é que, enquanto está numa determinada existência,
corpo e perispírito têm a mesma aparência, né? Exato. Então, daí poder-se dizer que o perispírito copia o corpo, né? Bom, aí Kardec fala assim, poderias dar-me um soco? Kardec tinha né? cada tirada, né? Ele quer saber como ele está, ainda encarnado, mas naquele momento ele está livre. Se ele tivesse encarnado, ele poderia dar o soco, né? E agora, naquela condição, ele poderia dar um soco? Ele responde sim, mas não o sentiria. Se ele dá o soco, ele poderia sentir, mas Kardec não sentiria o soco dele. Graças a Deus, né? Porque se ele pudesse dar um soco e Kardec sentir, a gente estava frito, né? Os espíritos dando soco para tudo que é lado aí, né? Sem poderem fazer isso, já faz um estrago danado. Imagina podendo ter esse poder mesmo. Poltergastas. Né? Bom, e aí Kardec indaga, poderias fazê-lo de maneira sensível? Você poderia dar um soco de modo que eu sentisse o soco? Ele responde assim, isso é possível, mas não o posso aqui, né? Então, ele fala assim, não é impossível que alguém sinta um soco. A gente já leu em outras obras, né, de Kardec, inclusive na Revista Espírita, num caso de, por exemplo, um palácio, parece, né, que era mal frequentado por espíritos, em que alguém ganhou uma bofetada, né, um encarnado que foi morar lá, né, ganhou uma bofetada do espírito que habitava ali. Então é possível. Você, né? Leu isso aí, né? Foi, a gente leu lá na outra revista. Na 1858. Isso, né? Então poderia fazê-lo de maneira sensível, ele fala, isso é possível, mas não o posso aqui. Então mesmo que ele quisesse, ele não poderia. Ele não poderia dar a bolacha. Sensível não. Aí Kardec fala assim, se no momento em que estais aqui, vosso corpo morresse subitamente, uma parada cardíaca, né? Que experimentaríeis? Ele falou, eu lá estaria antes. E ele já tinha falado numa outra pergunta aqui, que aquilo que parece que é instantâneo para a gente é demorado para o espírito, né? Então, mesmo uma até morte... porque Kardec fala isso sobre a morte, né? Se o indivíduo morre de repente, ele passa por uma perturbação, né? Então ele também passaria. Sim, então ele fala assim, se o corpo fosse deixar a vida naquele ato. Eu estaria presente. Exatamente. Bom, ficarias desembaraçado mais prontamente do que se morresseis em circunstâncias ordinárias? Kardec está dizendo o seguinte, já que você agora está mais ou menos desencarnado nesse momento, se o seu corpo morre, você estaria mais desembaraçado, essa confusão seria menor, né? Perturbado. Essa perturbação seria menor, né? Já que você já está mesmo fora do corpo, né? Aí, então a pergunta foi essa, ficarias desembaraçado mais prontamente do que se morresseis em circunstâncias ordinárias? Ele responde, muito. Não tornaria a entrar senão para fechar a porta depois de haver saído, né? Então, como dizer assim, olha, que eu seria obrigado a participar da desencarnação, né, dos últimos momentos da vida no corpo, eu seria obrigado. Mas uma vez que eu já estaria semi-desligado, né, fora do corpo, então a confusão seria menor, né? Dissestes que sofreis de gota. Então Kardec volta lá atrás, né, quando perguntou por que ele não estava aí na reunião, né, estava doente, a doença era gota. Aí Kardec volta lá. Dissestes que sofreis de gota. Não concordais com o vosso médico aqui presente? Você lembra que eu falei que o médico dele era de lá da sociedade? Então não concordais com o vosso médico aqui presente, que pretende seja um reumatismo nevrálgico? Que pensais? Então o médico dele... Na época não... Eu quero lembrar você que na época não tinha microscópio. Sim, E não tinha exame de sangue. Que eles faziam. E através do exame de sangue, você comprova que tem cristais que levam ao ácido úrico, né? Sim. E que na época o indivíduo sente as dores, né? Nas juntas e não tem medicamento. Então o médico dele tinha feito o diagnóstico de reumatismo nevrálgico. E ele, nessa condição de espírito relativamente livre, tinha feito o diagnóstico de gota, né? Sim. Aí pergunta assim, que pensais?
Aí ele fala assim, já que estás tão bem informado, penso que isso deve bastar. Ele fugiu da pergunta, né? Sim. Ele fala assim, bom, o meu médico acha que é reumatismo nevrálgico, eu acho, pelo menos na condição de espírito mais ou menos livre, eu acho que é gota. Aí, na questão 67, é o próprio médico que faz a pergunta a ele. Então, o médico fala assim, em que vos baseais para supor que seja gota? Então, o médico estava presente na reunião. Em que cientificamente você pode dizer que é gota? Que exame você fez, né? Aí ele responde assim, é a minha opinião, quer dizer, é só a opinião, né? É a minha opinião, talvez me engane, sobretudo se estáis tão certo de não vos enganar. Então ele fala assim, bom, eu tenho a sensação, né? É a opinião, né? De que é gota. Mas se você está certo de que é reumatismo nevrálgico... Nevrálgico, né? Reumatismo nevrálgico. Então, se seria... se você está certo disso, quem sabe seja. Aí o médico torna a perguntar, seria possível uma complicação de gota e reumatismo? Ou seja, seria possível ser as duas coisas, né? Sim. Aí ele responde, então ambos teríamos razão, não nos restaria senão nos abraçar. Ele estava levando na brincadeira, né? Isso aí. Assim, então, se eu acho que é gota, você acha que é reumatismo, e poderia ser as duas coisas, então nós dois estamos certos, né? Essa resposta, o Kardec coloca aqui entre parênteses, essa resposta provocou risos na Assembleia. Aí Kardec faz outra pergunta. Isso vos faz rir de nos ver rindo? Kardec era muito curioso, né? Já que eles deram gargalhada, aí perguntaram se ele também gargalhou, se ele também riu, né? Isso vos faz rir de nos ver rindo? Ele responde, mas as gargalhadas. Então não me entendeis? Então, como se ele estava informando que ele também gargalhou, que foi engraçado para ele também, né? Kardec torna a perguntar. Disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota. De onde vos veio esta ideia, tendo em vista que desperto não a sabíeis? Então, na primeira comunicação dele, ele indicou o lírio verde, né? E depois que ele acordou, que ele voltou, né, a vida comum, ele não tinha a mínima ideia do que seria lírio verde. Não identificou isso. Aí Kardec, nessa segunda comunicação, volta lá ao lírio verde, né? Disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota. De onde vos veio essa ideia, tendo em vista que desperto não o sabíeis? Ele responde, servi-me dele outrora, quer dizer, em outra existência. Né? E quando ele estava, então, naquela condição de espírito livre, ele se lembrou do lírio verde que ele usou em outra existência. Aí Kardec fala, foi, portanto, numa outra existência? Ele responde, sim, e fez-me mal. Quer dizer, aquele negócio do efeito colateral. Exatamente. Quer dizer, poderia ajudar na gota, mas criaria outras complicação. Foi por isso que lá atrás ele falou que o mal seria pior, né, do que, exatamente. do que a doença, né? Bom, e aí vamos para a última pergunta de hoje, que nosso tempo novamente acaba, né? Se vos fizessem uma pergunta indiscreta, ser-vos-eis constrangido a respondê-la? Né? Então, uma pergunta de foro íntimo, né? Ele seria obrigado a responder? É muito forte, tentai. Quer dizer, assim, tenta fazer uma pergunta para ver se eu sou constrangido ou não. Ele estava ali como um experimentador, né? Aí Kardec fala assim, assim tendes perfeito livre-arbítrio, ele coloca mais que vós. Né? Então, ele tinha maior livre-arbítrio do que o próprio Kardec, do que as pessoas presentes ali. Então, era mais livre, né? Se fizesse uma pergunta indiscreta a ele responderia se ele quisesse, não seria obrigado a responder. Mas terminamos por hoje. Meus amigos, isso é um ser que está consciente e está preso à matéria. Então, temos que analisar, temos que estudar o que Kardec colocou, e isso é muito bom para nós que somos imortais. Terminamos aqui esse estudo. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. Ajudem para mais sócios, amigos e parentes. Tá bom?
muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.